E a partir deste domingo, dia 1º de janeiro, os trabalhadores brasileiros têm um novo valor no salário mínimo, R$ 937. 11 quilos de tomate ou 15 quilos de arroz. Isto é o que dá para comprar com o aumento autorizado pelo governo Temer para o salário mínimo. Oficialmente, o valor subiu de R$ 880 para R$ 937, acréscimo de R$ 57, mas na prática representa apenas R$ 52 a mais no bolso do trabalhador. Quando a gente vai avaliar o salário mínimo, se a gente avaliar do ponto de vista do indivíduo que recebe o salário mínimo, esse ganho é insignificante, porque na realidade ele não recebe 57, ele vai receber 52 líquidos, porque ele tem o desconto do que ele passa para a Previdência. Representa uma enganação, porque o que é 57 durante o ano inteiro, R$ 57? Continua a mesma coisa, tudo baseado na mesma coisa. A mesma coisa, você só fica aquela alegria, mas não resolveu nada. No Brasil, o valor do salário mínimo é definido por duas situações. Uma delas é a riqueza produzida no país há 2 anos atrás, medida pelo PIB, o Produto Interno Bruto. O salário mínimo também é definido pela inflação do ano anterior, calculada pelo INPC. Mas o mínimo de R$ 937, que entra em vigor neste domingo, dia 1º de janeiro, está considerando apenas a inflação de 2016 e não o PIB de 2015. A gente teve uma retração, então nós tivemos um crescimento negativo. E a lei, ela diz que a gente não pode ter um reajuste negativo no salário mínimo. Então, o INPC, como o PIB foi negativo, o crescimento do PIB foi negativo, o governo está repassando só a inflação, que é o 6,47. Então ele não diminui esse crescimento negativo do PIB. O mínimo de R$ 937 também não repõe a perda total do poder de compra dos trabalhadores assalariados, porque a inflação de 2016 deve fechar o ano em 6,74%. Já o aumento do mínimo foi de 6,47%. O que fica bem claro é que o governo quer diminuir o impacto dos gastos, principalmente na Previdência, com o aumento do salário mínimo. Então, essa diferençazinha que ele está deixando de dar, ele vai economizar em torno de R$ 2 bilhões só com pagamento de benefícios na Previdência. E aí isso impacta nos gastos do governo. O DIEESE, Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, já calculou. Uma família formada por 4 pessoas deveria ganhar um salário mínimo no Brasil de pelo menos R$ 3.940. Mas para os trabalhadores assalariados, pelo menos a metade desse valor já ajudaria muito. É um pai de família poder suprir algumas necessidades da família. O salário mínimo também não é aumentado no Brasil como deveria ser, para não influenciar outros setores da economia do país. Aí está o problema de aumento no salário mínimo, certo? O aumento no salário mínimo impacta no ajuste de todos os benefícios da Previdência. As empresas têm que reajustar, têm que aumentar seus custos, porque ela tem que repassar isso para a folha dela. E alguns outros preços que são corrigidos, como, por exemplo, todas as contribuições que as empresas pagam respaldada, indexada ao salário mínimo, ou seja, eu dependo do valor do salário mínimo, ele aumentou, aumenta meus tributos. Então, para a macroeconomia, e aí é o grande problema, é que o salário mínimo ainda é um fator de reajuste, e aí mexe nos preços de forma geral.